Bom dia a todos vocês, meus amigos. É um grande prazer estar aqui neste domingo, fazendo mais um momento, de encontro com vocês, do Evangelho em Casa, promovido aí, levado pela Casa do Caminho Simão Pedro, esta casa tão maravilhosa que nos proporciona essa oportunidade do estudo do Evangelho. E iniciaremos o nosso trabalho aqui buscando convidá-los a elevar os nossos pensamentos até o alto, rogando que o nosso Mestre Maior, que é Jesus, possa nos envolver em cada momento de nossa existência, em especial o momento pelo qual passa o nosso planeta. Momento de dificuldades, momento de modificações profundas, em que, na oração dominical que o Cristo nos convida e nos ensinou a fazer, onde ele nos diz, mas livrai-nos do mal, amém? Ele nos convida a refletir sobre o pedido, não para afastar os males de nossas vidas, mas para obtermos a paciência, a tranquilidade, o equilíbrio, a harmonia, de sorte a nos afastarmos, através do estudo, através do esclarecimento, de todas aquelas coisas que a nossa mente, que a nossa consciência, onde está gravada a lei de Deus, nos convida a fazer. Que nós possamos, a cada dia, Senhor, não nos livrarmos dos problemas, mas rogarmos forças para que possamos, dessas problemáticas maiores, solucioná-las e nos afastarmos dos caminhos que não nos conduzirão à nossa progressão espiritual. Fique entre nós, trazendo a paz, o equilíbrio, hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, a gente, nessa sessão de hoje, o que a gente vai trazer aqui com vocês? Uma reflexão sobre o capítulo 25, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis, e que já foram tratados aqui, deixa eu dar uma coladinha aqui, nos seguintes itens. Ajuda-te e o céu te ajudará, faz parte, um dos itens que faz parte desse conjunto de itens que faz parte desse capítulo. Observai os pássaros do céu. E o nosso tema de hoje, não vos afadigueis pela posse do ouro, que é como está na versão original, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não nos cansemos, não nos preocupemos, não nos desgastemos pela posse do ouro, Não fiquemos cansados por lutar tanto, que é uma coisa tão comum nas nossas necessidades materiais. E aqui a gente inicia a reflexão pensando o seguinte: cada dia mais a gente cria necessidades e nós nos perguntamos até que ponto nós temos essas necessidades. É algo que nós temos que refletir. Nós temos que trabalhar hoje em dia, se a gente comparasse há cerca de um par ou 4 décadas atrás, muito mais tempo, temos que arregimentar muito mais recursos para obtermos todas as coisas que nós trazemos como necessárias, como beneficiárias, como fazendo parte de nossas vidas. Até que ponto isso é positivo? Cada vez nós tendo menos tempo para nós, para a nossa saúde, para o nosso convívio familiar. E a própria situação recente que nós passamos, da pandemia, nos faz refletir sobre isso. E nós vamos iniciar aqui fazendo uma leitura dos 3 itens que nos cabem fazer. Então, esse item, não vos afadigueis pela posse do ouro, esses 3 conjuntos de itens, que é o item 9, o item 10 e o item 11. O item 9, o 9 e o 10, eles referem-se à passagem propriamente lá do Evangelho. E ele nos traz, depois, os comentários, como Kardec costuma fazer, Os itens 9 e 10, eles tratam lá da passagem de Mateus, nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. E o 11 faz um comentário, Kardec faz um comentário, através da orientação dos espíritos, desses 2 itens. E aqui nós trazemos essa imagem, Um homem carregando uma sacola muito grande de dinheiro nas costas, se inclinando todo, Sugerindo para a gente que quanto de tempo, de esforço nós nos despendemos para a questão das coisas materiais.
e várias outras imagens que nos reportam ao sistema de trocas, que é o dinheiro que nós criamos aqui no nosso planeta, e o último aí que são as barras de ouro, tida como imperecível, que não acaba. E aí fica uma reflexão para a gente aqui, que vai fazer parte do nosso tema. Até que ponto essas coisas materiais, que a gente despende tanto tempo, que a gente se cansa, né? Como a mensagem nos diz, que a gente se afadiga tanto para obter, elas têm importância real. O que é que nós levamos quando vamos para uma viagem distante? Nós levamos os nossos eletrodomésticos, nossos carros, as nossas casas? Não, né? Nós levamos apenas numa mala o que é essencial. E se a gente vai para uma viagem muito longa, para o exterior, por exemplo, você tem limitação de peso de bagagem, você acaba levando o quê? Uma malinha bem pequena, com poucas coisas. Né? Se nós já na nossa parte material de uma viagem, a gente já tem isso, se nós encararmos a nossa jornada aqui como uma viagem, será que nós precisamos de tantas coisas que criamos necessidade de tê-las no nosso dia a dia? Fica a reflexão. E vamos iniciando a mensagem. Eu vou ler os 3 itens na sequência, tá? O item 9, 10 e o 11, e depois a gente faz os comentários, tudo bem? Então vamos lá. No item 9, ele diz o seguinte: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. E no item 10 ele diz: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se ela não for, a vossa paz voltará para ela. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso aqui está no Evangelho de Jesus, trazido por Mateus, no capítulo 10, itens de 9 a 15. E, prosseguindo aqui, há um comentário de Kardec, orientado pelos Espíritos sempre, né? E diz o seguinte, do item 11, nós dividimos em 3 slides aqui para facilitar a visualização de vocês. Na primeira parte do item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 25, ele diz o seguinte: Kardec explica, né? Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou, pela primeira vez, anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor, ou seja, o viajante, encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. E prossegue aqui o item 11. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os egoístas dos caridosos. Por isso foi que lhes disse Jesus: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis.
E no próximo slide, e aqui continua ele ainda no item 11. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, encomendou ele, ou seja, Jesus, porventura, aos apóstolos, que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anetematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Isso aí aqui também está lá no capítulo 4 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 10 e 11. Bom, então é uma coisa muito interessante que a gente gostaria de explorar com vocês, começando pela própria passagem de Mateus, tá? Lá no capítulo 10, que nós vamos ver no slide seguinte aqui, e iniciar o nosso comentário. Então aqui, nós reproduzimos essa imagem aí, né? Para a gente pensar um pouco sobre ela. E nós colocamos aqui uma imagem da época dos faraós, e nós vamos explorar agora o aspecto moral, né? Aqui dessa passagem aqui do Evangelho. Então, nós vamos falar rapidamente sobre cada uma das partes dela e que interpretação a gente poderia dar, fazendo um paralelo, né? Então, quando ele diz assim, olha, não vos fadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Então, aqui, se nós fizermos um paralelo na nossa atuação, por exemplo, de atividades voluntárias, né? Isso aqui, a gente precisa entender que é a primeira vez, né, que os apóstolos iam fazer a pregação da palavra, da mensagem do Cristo, e eles estavam receosos, né, de não conseguirem fazer isso aí sem ter recursos mínimos. Existia um dos apóstolos, que Jesus tinha confiado a cuidar dessa parte das finanças, e sempre tinha essa preocupação deles terem recursos para se manter. E se alguém não recebesse, quais são as provisões, o que a gente vai levar de recurso material para que a gente consiga executar de forma adequada a palavra. Então aqui a gente faz um paralelo e o Cristo diz para ele, né? Não fiquem se cansando, se preocupando, gastando energia com isso aí. Para possuir, quando ele coloca aqui ouro, prata, qualquer moeda, ele quer dizer os recursos financeiros de ordem geral, né? Que a gente coloca aí embaixo, né? Nessa imagem a gente tem o Cristo pensativo aqui, ele conversando com os apóstolos, e um outro é uma mistura da palavra com recurso. Nós precisamos do recurso para a divulgação das nossas palavras, quando a gente pensa nas nossas agremiações religiosas. Nós precisamos de recursos para pagar a energia elétrica? Claro que precisamos, mas se nós tivermos recursos um pouco mais parcos e uma estrutura física um pouco mais parca, a mensagem deixará de ser levada à frente por conta disso? Nós deixaremos de atender, digamos, na nossa experiência da Casa Espírita, nós deixaremos de atender porque não temos recursos. E nós não lembramos muito de uma história que se conta no movimento espírita, de uma pessoa que ajeitou tanto a casa para transformar numa casa de atendimento, né, a necessitados, naquela comunidade carente, que quando ela fez isso aí, muitos já tinham perecido ali naquela comunidade. Então, muitos deixaram de ser atendidos. Então, o Cristo aqui nessa primeira parte, no item 9, o que ele diz? Que quando a gente vai com um bom intuito de fazer o trabalho, né, esse merecer ser sustentado, ele está levando a gente a concluir que nós precisamos confiar na providência divina, né? Que Deus, os benfeitores espirituais que comandam esse trabalho todo, eles estão atentos para isso aí. Tá? Então aqui a gente está querendo trazer uma reflexão, teve os comentários, né, que a gente leu aqui de Kardec sobre a época, a gente precisa entender a época, naquela época era muito comum, né?
E se fosse hoje em dia, Jesus não podia recomendar. Parece estranho para a gente, ele fala, poxa, ele está mandando o pessoal ir para lá sem nada. Mas naquela época, as pessoas eram mais simples, as aldeias eram menores, os viajantes eram muito poucos, e era comum, numa casa, chegando um viajante, dependendo da receptividade daquela casa, que ele fosse recebido. Isso era comum acontecer, né? Naquela sociedade ali, que, como Kardec explica, era uma sociedade que tinha esse costume patriarcal de receber as pessoas que eram viajantes ali naquele momento. Mas, figurativamente, Jesus quer dizer o seguinte, que a gente deve levar apenas o essencial da mensagem, os conteúdos da mensagem em si, e ficar menos preocupado com as coisas acessórias das mesmas. Muitas vezes a gente fica preocupado, imagina o seguinte, a gente vai se preparar para fazer uma preleção, para estruturar um grupo de estudo, é necessário a gente se preparar muito mais do que ter uma estrutura física. Ah, não, mas lá não vai ter ar-condicionado, a gente vai ficar com calor, a gente sempre coloca essa dificuldade. Então, é esse alerta que o Cristo está dizendo para a gente. Vocês não precisam de um excesso. Isso aqui a gente não está pregando que tem que ter desconforto, não. Você tem que ter, mas não colocar essas necessidades à frente da necessidade mais importante, que é o conteúdo da mensagem. Então, a gente deve levar, como naquele exemplo da viagem, né? Se eu vou para uma viagem longa, se eu levo uma mala muito pesada, lá no meio da viagem eu já estou cansado de arrastar essa mala de um canto para o outro, né? Para trocar de ônibus, para trocar de avião, enfim, dependendo da minha viagem. Então, o que o Cristo está nos alertando é o seguinte, algumas coisas materiais, elas podem até atrapalhar a sua transmissão da mensagem aqui, quando elas estão em excesso. E ele também alerta o seguinte, que mais do que os recursos materiais, os recursos espirituais é que importam, que seriam necessários nessa empreitada, né, de divulgação da mensagem. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Mas, prosseguindo aqui na exploração do item 10, então, nessa primeira parte, Jesus nos alerta o seguinte, que o essencial para que a gente transmita qualquer mensagem, qualquer trabalho que a gente vai desenvolver no bem, a gente tem que se preocupar menos com recursos materiais e muito mais com estarmos seguros, preparados, com recursos espirituais que nós vamos precisar para aquela mensagem. Continuando aqui, nessa segunda parte da mensagem, né, que trazida por Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10, ele diz assim, ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Fica estranho isso aqui, nessa primeira parte, quem é digno, parece que eles eram diferentes. Isso aqui, quando Cristo coloca quem é digno, é quem é caridoso o suficiente para saber que vocês, mesmo sem recursos para pagar, a pessoa que vai receber, que ia receber os apóstolos na casa já saberia disso, eles não iam ter recursos, eles eram pessoas de parco recursos. E a inexistência desse recurso é que mostraria quem seria digno de hospedar eles. Nesse sentido, quem já teria o desprendimento para fazer. E por que isso aí? Ele continua aqui, ó. Quem é digno de vos hospedar e ficar em sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, Jesus recomenda, saudai-a dessa forma, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre essa casa. Se não for, a vossa paz voltará para você. Então, o que Jesus também alerta aqui aos divulgadores que eles iam ser da sua palavra? Que eles tivessem com as suas percepções ligadas naquela casa que fossem receber. E se eles percebessem que aquele local era um local que não tinha esse equilíbrio, não tinha essa receptividade para que a mensagem fosse pregada, tá certo? Como ele diz, ao você emanar essas energias positivas, se aquilo ali fosse um local de energia não positiva, isso retornaria como informação para você. Se não, o desejar que a paz estivesse ali naquele recinto, ou seja, o emanar das energias, ele se distribuiria naquele local. E seria uma informação para você de que haveria uma receptividade. Né? Então,
E ele continua aqui, quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. É estranho isso aqui, né? Porque fica parecendo assim, que como é que Jesus estava recomendando essa questão, né, quando alguém não quisesse receber eles, sacudir a poeira dos vossos pés, daquela casa, daquela cidade. Então, aqui o que ele diz? Que se naquele local, né, ou qualquer um que habitasse ele, eles não tivessem receptivos à mensagem, não se ficasse, como Kardec já explicou nos itens que a gente viu anteriormente, não ficasse discutindo, querendo impor aquela vontade. O que ele pede para fazer? Né? Sacudir a poeira. O que ele quer dizer com isso, quando ele diz sacudir a poeira? Ele quer dizer que, na realidade, algumas energias desequilibrantes que cercam, né, determinados ambientes, elas podem atrapalhar a mensagem, ela pode desequilibrar aquele momento de transmissão de mensagem que seria tão positivo. Então, o que o Krishna recomenda quando ele diz sacudir a poeira? Deixa essas energias negativas ou deletérias que impregnaram, né, vocês enquanto equipe, é isso que ele quer dizer. E siga em frente, vá até outro local onde você note que tem alguém com mais caridade suficiente para o receber, ou mais receptividade suficiente para receber a mensagem. Né? Então, sacudir o pó não significaria para a gente o quê? Não levar as energias desequilibradas com a gente, quando a gente entra no lugar, que influiria negativamente na divulgação da mensagem. Tá? Então, fazer a parte, né, quando ele diz para a gente fazer a parte da gente, nos comentários, fazer a nossa parte é a gente confiar na providência divina. É a gente lembrando de uma outra passagem do Cristo, né, que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, lá nos itens 1 a 5, aqui desse mesmo capítulo. Do ponto de vista moral, o que Jesus nos orienta nessa hora? Nos orienta a pedir. Não orienta a gente pedir recursos materiais, como aquele reforço. Ele nos orienta a pedir o que é a luz, que clareará o caminho, né? E certamente será dada para a gente forças para a gente resistir o mal, as dificuldades que teremos nas nossas empreitadas, a assistência dos bons espíritos, porque com certeza ao pedir isso eles virão nos acompanhar, os bons conselhos, e eles certamente jamais vão ser recusados quando a gente pede os bons conselhos. Isso é que a gente precisa pedir na orientação do Cristo. Os recursos materiais, eles são necessários, como a gente já viu, mas o excesso de recursos materiais pode despertar duas coisas terríveis, que é a inveja, que ele nos alerta, né, nos comentários seguintes, e a cobiça. Os bens materiais não são necessários à verdadeira felicidade, né, diz ele lá. E lá no Livro dos Espíritos, na parte 4, lá no capítulo 1, no item Felicidade e Infelicidade Relativa, questão 922, Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos: felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem com uma frase muito bacana e bem resumidinha, dizendo o seguinte: com relação à vida material, que é a felicidade, né, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então aqui está uma receita fundamental para a gente, sobre a gente começar a discernir o que realmente é importante das coisas materiais. Ele disse assim: a felicidade com relação à vida material é a posse do necessário. Muitas das nossas necessidades são já supérfluas por si só, né? E dando exemplo bem material, eu tenho um celular que é da última moda, será que eu preciso disso? Eu tenho um carro que é o topo de linha, será que eu preciso disso? Para que eu utilizo o carro? Não é para me transportar com mais conforto? Porque a gente não está interditando ninguém a querer ter o conforto, mas é preciso ter esse excesso, e às vezes eu faço isso me endividando, sem nem ter condições. Né? A posse do necessário. Os espíritos responderam a Kardec. Isso com relação à vida material. E com relação à vida moral? Consciência tranquila e fé no futuro. Então, se eu fiz ou estou fazendo qualquer coisa
para obter qualquer vantagem material. E a minha consciência não está tranquila com o que eu estou fazendo. Tá certo? E eu acho que isso vai me comprometer até a minha crença no futuro. Isso já é um alerta para mim. E a fé no futuro é que, se eu tenho fé não há outra vida, de que a minha vida verdadeira é a vida espiritual, muitas das minhas preocupações de ordem material elas deixarão de existir. O negócio é que nós somos muito bons de falar e nem tão bons de agir. Continuando assim, nos nossos comentários, né? Dos itens do Kardec. Então, esse primeiro que a gente viu foi isso, né? O Cristo nos alerta que para divulgar a mensagem não precisa de tantas coisas assim, né? Que a gente tem que procurar as pessoas que estejam receptivas, ou seja, a gente tem que aguçar a nossa sensibilidade do ponto de vista de percepção para, intuitivamente, com o auxílio dos benfeitores espirituais, de quem esteja coordenando aquela tarefa, a gente sentir quem é que está receptivo. E se a pessoa não está receptiva, né, a mensagem não vazará, não chegará até ela. Isso não significa que a gente deve desistir de qualquer coisa que vai fazer, não é isso. Mas nós precisamos saber que não podemos impor nada a ninguém. Tá? Então, nos itens de comentário do Kardec, eles conduzem a gente à reflexão de que não existem outros objetivos muito mais importantes. Existem, né, na realidade, muitos objetivos mais importantes do que a mera preocupação pelos bens materiais. Né? A gente não deve concentrar nossa vivência toda, esforço na aquisição e acúmulo de bens, né? E que, para que a gente leve a verdade, para a gente disseminar, para a gente divulgar a verdade e o bem, associada à providência divina, nós temos que acreditar que Deus vai prover tudo aquilo que realmente necessitamos para a gente se tornar espírito melhor, desde que a gente cumpra a vontade de Deus. Ele alerta. Mas o que seria essa vontade de Deus? O que seria cumprir a vontade de Deus? Cumprir a vontade de Deus, na realidade, nada mais é do que cumprir com as suas leis. E onde estão gravadas as leis? Na consciência. Por isso que é colocado aqui. A consciência nossa indicará se eu estou cometendo algum excesso ou não, seja de ordem de comportamento moral, seja de ordem de comportamento material, para obtenção de alguma coisa material. Nesse trecho aqui do Mateus, Jesus também orientou, né, como a gente já comentou aqui, os seus discípulos, para que não se preocupassem em levar muitas coisas na viagem, né, para anunciar a boa nova, e que contasse com a providência. Né? Como a gente já deu aquele peso, né, da mala que a gente teria que carregar quando chega no meio da viagem, você fica assim, para que eu trouxe? Não sei se já aconteceu com vocês, certamente não, mas comigo sempre acontece. Eu levo muito mais roupa do que eu preciso, e chega na hora eu fico lá reclamando, poxa, para que eu trouxe tanta roupa? Eu nem estou usando, só é mais peso na mala. Então, vamos refletir. Não vamos levar recursos que não precisamos na nossa mala da divulgação, né, na nossa mala da nossa progressão espiritual. Então, como a gente já falou, né, naquela época de Jesus, aqueles costumes estavam de acordo, e hoje em dia não teria como, né? E ele, ao dizer para os apóstolos que eles fossem sem previsões, ele mostrava que era uma forma deles serem distinguidos, né? A casa que realmente estivesse interessada em receber a mensagem, o receberiam. Basicamente é isso. Né? E uma outra coisa é que é o seguinte, ao ele recomendar nesse item aqui, eles procurarem a casa digna de vos hospedar, colocando um segundo ponto aqui, eles deveriam se dirigir aos humildes. Aqui os humildes é simples, não é humildes de recurso, porque às vezes tem uma casa, né, naquela casas, as casas muito mais bem montadas e uma outra muito menos montada do ponto de vista de coisas materiais, mas na primeira haver aquela sensação de humildade, e na outra não, a outra é orgulho. A gente está num estado de carência material, de pobreza material, nem sempre isso quer dizer humildade. A pessoa pensa que era uma casa humilde, a casa poderia até ser humilde, ou seja, simples do ponto de vista material. Mas às vezes tem as pessoas lá dentro que não são, que são orgulhosas, que são invejosas, né? Que não fariam nada por alguém sem ter algum interesse de retorno. Não é comum? Isso é bem comum, né? E também o que é interessante dizer é que Jesus, se a gente não tiver a nossa mensagem, ou receptividade da nossa mensagem boa, a gente não ficar maldizendo, nem desprezando ninguém. A gente procurar entendê-los. Né?
e seguir em frente com a nossa mensagem. Sacudir os pés, ou seja, tirar aquelas energias negativas que porventura estejam nos envolvendo por causa daquele ambiente e seguir em frente na mensagem, né? E, basicamente, esses seriam os pontos que nós teríamos aqui para explorar com vocês. E, seguindo no próximo slide, a gente vai se aproximando aqui para o fechamento, né, da nossa conversa de hoje. Nós queremos trazer uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, algumas recomendações, na realidade, do benfeitor espiritual Emmanuel, que era o benfeitor espiritual que acompanhava o Francisco Cândido Xavier, quando ele aqui encarnado. E no livro da psicografia do Francisco Cândido Xavier, intitulado Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, lá na mensagem 71, intitulada Sacudir o Pó, eu trouxe um segmento com as recomendações desse benfeitor para a gente. Então ele recomenda o seguinte, abrindo aspas aí: se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Encomenda-os a estes, né, a Jesus, com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito o que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui, se alguém está de má vontade ou uma mensagem que a gente vai trazer, ou até um auxílio que a gente quer fazer, ou uma intenção que a gente tem, se alguém interpreta que a gente fez algo, né, e acha que aquilo ali, na interpretação dele, né, não teve uma intenção boa, para que a gente vai ficar em querela, em discussão, em perda de energia com aquela pessoa ali que, naquele momento, ela não está preparada? É legítimo o que a pessoa está dizendo? É verdadeiro o que a pessoa está dizendo? Às vezes não, mas é legítimo o que ela está sentindo. Então, o que ele recomenda? O que ele pede? Para que a gente encomende, ou seja, ora por ela, né? Ora por ela. Encomenda, ou seja, transfere para Jesus, auxilia essa pessoa aqui, com amor. E prossegue em linha reta, ou seja, sem se desviar, buscando os objetivos sagrados. Se é o objetivo de eu atuar no bem, se eu vou fazer alguma coisa que é uma coisa que é uma ação no bem para uma determinada pessoa, ela interpreta que aquilo ali não está adequado, que eu não tenho que estar me metendo, e me escorraça, briga comigo, né, se destempera, eu oro e sigo em frente fazendo o bem. Não vou mais ajudar ninguém não, porque a pessoa não me entende. A gente muitas das vezes tem essa postura, né? Então, aqui o Emmanuel coloca essa questão para a gente. E outra coisa que ele nos recomenda, contém também nas recomendações desses itens do item 9 e 10, que na realidade é a mensagem de Mateus, lá do capítulo 10 do Novo Testamento. Ele diz também o seguinte, que a gente não tem que violentar a consciência de ninguém, né? Nenhuma consciência, muito menos forçar ninguém a deixar sua crença seguir a da gente. E ele diz ainda que, mergulhados no egoísmo e orgulho, nós sentimos a necessidade de impor nosso ponto de vista. Vocês já viram que se tiver uma discussão, alguém que, por exemplo, não é espírita, e começa a colocar algumas posições que são antagônicas com a da gente. A gente, às vezes, quer impor. Não, tem comunicação, sim, dos espíritos e tal. Principalmente algumas agremiações religiosas que eles colocam que isso aí é interditado, que não pode, que isso é coisa da espiritualidade desequilibrada, que se chama de demônio. Essas comunicações, a gente não tem que querer impor o ponto de vista. Não, você está errado, esses dias. Por quê? Porque a solução... nós não vamos encontrar uma solução para aquilo ali naquele momento. Porque é um antagonismo que o outro tem um paradigma, ou seja, ele tem uma maneira de pensar e ele não vai mudar isso, né? Então, a solução de problemas, como o Emmanuel coloca para a gente aqui, e até a forma como o próximo deve agir, se a gente quiser impor, priva de exercer o livre-arbítrio. E nós temos o direito de interditar o livre-arbítrio de alguém? Nós gostaríamos que interditassem o nosso, né? Então é um negócio que a gente precisa realmente pensar.
e vivenciar, deixar o outro vivenciar as próprias experiências dele. Chegará um momento que ele, inevitavelmente, compreenderá melhor as mensagens. Que não necessariamente na nossa visão da doutrina espírita, mas ele certamente entenderá. Por isso a gente deve escolher aqueles que tenham afinidade, né? Que tenham mais equilibrados para receber, e deixar tranquilo aqueles que nos repelem. Os que nos repelem não os vamos maldizer. Né? Como ele diz assim, vamos deixar eles tranquilos, vamos deixar ele a tempo. Né? Existe um tempo de cada um. Assim como existe o tempo de Deus, existe um tempo de cada um. A gente não deve apressar as coisas. Toda semente tem a hora certa de eclodir. Né? Eu não posso querer jogar nem muita água, nem muita luz naquela plantinha, se a gente pensasse o nosso companheiro não receptivo, né? Naquela plantinha, ao entendimento. Aquela plantinha, muita luz ou muita água, eu vou prejudicar, não vou apressar a semente a eclodir. Cada um vai ter o seu tempo. Por isso a gente tem que escolher aqueles que vão estar com a gente e deixar eles tranquilos. Né? Deixar tranquilos os que nos repelem. Então, os discípulos tinham que espalhar a boa nova do Cristo. Assim como hoje nós, espíritas, temos que reviver a boa nova. Né? Acrescida dos conhecimentos que foram trazidos pelo Consolador Prometido, ou seja, pelo Espiritismo. Então, nós que estamos na doutrina espírita, temos estudado um pouco mais, que estamos mais esclarecidos, temos muito mais responsabilidade quanto a entender, a fazer uma releitura da Boa Nova com mais entendimento, acrescida dos conhecimentos acessórios que a doutrina espírita nos trouxe, e fazer essa divulgação. Né? Como a gente já viu no tema anterior, não deixar essa candeia sob o alqueire, ou seja, tamponada, diminuindo a luminosidade dela. Mas, para realizar esse trabalho, a gente não pode esquecer que a gente precisa, antes de tudo, o quê? Respeitar a consciência, Emmanuel nos coloca, o tempo, a vontade de cada um, da mesma forma que a gente gostaria que as nossas fossem respeitadas. Então, concluindo, temos muita coisa a fazer, mas cada coisa no seu devido lugar. E não nos desanimar quando as dificuldades do caminho aparecerem na execução do bem, né, na transmissão das mensagens da Boa Nova da época do Cristo, esclarecidas agora pela doutrina espírita, mas saber colocá-la de forma parcimoniosa, de forma adequada, no momento adequado e no terreno que esteja preparado para tal. Se esse terreno não está preparado, vamos dar um tempo, a gente aduba, ou seja, coloca algumas coisas das informações e deixa aquilo ali mais tarde. Ou seja, vamos usar a reflexão, levar o companheiro à reflexão. Quando chegar o momento adequado, ele entenderá. A gente precisa entender sempre que a nossa religião, que representa a religação da gente com o divino, com Deus, ela tem o seu momento. O momento evolutivo de cada um. Cada um está na religião que ele precisa naquele momento. É por isso que, às vezes, muitas pessoas começam na religião, mudam para outra, até que elas se encontram numa determinada religião. Se for na religião católica, se for na religião evangélica, deixa a pessoa lá. Ninguém quer converter ninguém para o espiritismo. Mas se a pessoa tem simpatia, quer ler, respeitemos esse momento dela. Tá? Então, é o convite que o Emmanuel diz, sacode, pois, as más impressões e marche alegremente. Não nos deixemos envolver pelas energias negativas. E, com isso, a gente encerraria a reflexão de hoje, trazendo essa imagem, que a gente sempre encerra com ela, do nosso Mestre Maior, que é Jesus, com seus braços abertos, nos convidando, através dessa irradiação maravilhosa que sai do coração dele, a executar a nossa parte na transformação do planeta Terra, auxiliando na melhoria de todos nós que estamos encarnados, para que entre as nossas idas e vindas, do plano físico, quando desencarnamos, para o plano espiritual, com mais estudo, mais preparo, nós reencarnaremos melhores do que quando daqui partimos. E da mesma forma que nós, ao aqui encarnarmos, possamos executar, nos preparar, trabalhar, sofrer as coisas que nós temos que sofrer, não, mas ter as dores que nós temos que ter, procurar não sofrer, pedir forças para resistir a essas tentações da porta tão larga,
para que nós nos tornemos seres melhores. Então vamos encerrar aqui a nossa atividade de hoje. Os que desejarem fechar os olhos podem, rogando ao Mestre Jesus que se encontra nessa imagem que a gente mostrou. Vamos manter essa imagem em nossas mentes, do Mestre Jesus com seus braços abertos, com suas energias positivas transmitindo para cada um de nós, com o objetivo de atenuar as nossas energias desequilibrantes, deletérias, que muitas vezes nos impedem de termos atitudes mais equilibradas, mais harmoniosas, dentro do nosso lar, que é o cadinho, que é o local onde nós fundimos todos os nossos caracteres diferentes através da nossa família, com o objetivo de, nessa mistura, nós usufruirmos de um líquido ou de um produto melhor, onde nós possamos nos ajustar, auxiliando aqueles que estão em mais dificuldades do que nós, e buscando estar receptivos ao auxílio daqueles que estão em condições melhores. Que este é o objetivo, de nós estarmos reunidos em família, de estarmos reunidos em nosso lar. Que tu, Jesus, possas estar e permanecer em nosso lar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um bom dia, meus amigos. Obrigado pela presença e até a próxima vez. Um grande abraço, fraterno.